As previsões mais incríveis dos Simpsons à presidência de Donald Trump. Em 2000, no episódio Bart de Futuro, os Simpsons mostraram um futuro em que Lisa Simpson era presidente dos Estados Unidos. Em uma cena, ela menciona que herdou uma grande crise orçamentária do presidente Trump. Na época, parecia uma piada absurda, mas em 2016, Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e muitos fãs ficaram chocados com a semelhança. A série capturou não só a figura, mas a ideia de um mandato turbulento, mostrando que a ficção pode às vezes imitar a vida de forma bem estranha. 2. A compra da Fox pela Disney. Em 1998, no episódio The Young Up Star, Homer se torna assistente de celebridades e em uma cena mostra um letreiro na frente do estúdio da Century Fox com a seguinte frase: A Division of Walt Disney CO. Uma divisão da Walt Disney. Por mais de 20 anos, isso foi apenas uma piada interna, mas em 2019, a Disney realmente adquiriu grande parte dos ativos da Century Fox, incluindo os estúdios de cinema e televisão. Essa previsão deixou muita gente se perguntando se os roteiristas tinham informações privilegiadas ou simplesmente um talento para antecipar movimentos corporativos gigantes. Videochamadas e smartwatch. O episódio Lisa Reading, em 1995, ano que eu nasci, se passa no futuro. No ano de 2010, apresenta uma série de tecnologias que hoje são comuns. Vemos personagens fazendo videochamadas em telas, algo que se tornou rotina com aplicativos como o FaceTime e o Skype. Além disso, no mesmo episódio, o noivo de Lisa, Hutch Pack, usa um dispositivo em seu pulso para fazer ligações, uma clara semelhança com os smartwatch, que se popularizaram décadas depois. A capacidade de prever essas inovações tecnológicas tão precisamente é no mínimo impressionante. O peixe de 3 olhos. Em um dos primeiros episódios de Carl's Every Garage de 1990, Bart pesca um peixe de 3 olhos chamado Blink, que vive em um lago próximo à usina nuclear de Springfield. A piada era sobre poluição e a mutação genética, e décadas depois, em 2011, um pescador na Argentina realmente encontrou um peixe de 3 olhos em um rio perto de uma usina nuclear. A coincidência foi tão assustadora e transformou Blink em um ícone da previsibilidade dos Simpsons. O escândalo da carne de cavalo. No episódio Sweet Sermon Skyner de 1994, a merendeira Doris aparece usando partes de cavalos variadas para preparar o almoço na escola de Springfield. Essa era uma piada de humor negro sobre a qualidade da comida servida 20 anos depois, em 2013, um grande escândalo alimentar eclodiu na Europa, onde produtos vendidos como carne bovina foram encontrados contendo carne de cavalo. A série antecipou-se de forma cômica, uma falha grave na indústria alimentícia que chocou o continente inteiro. A performance de Lady Gaga no Super Bowl. Em 2012, no episódio Lisa Goes Gaga, a cantora Lady Gaga faz participação especial e em um momento ela voa pelo ar suspensa por cabos durante uma performance no palco. 5 anos depois, no show de intervalo do Super Bowl de 2017, Lady Gaga recriou essa cena icônica, sendo suspensa no ar por cabos de aço durante sua apresentação. A semelhança foi tão impressionante que a imagem dos Simpsons viralizou novamente nas redes sociais, mostrando mais uma vez o poder da previsão dessa animação. O ataque de tigre a Silfrey e Roy. No episódio Gala de Verão de Springfield de 1993, um famoso domador de animais é atacado por seu tigre branco de estimação durante uma apresentação em um cassino. Anos depois, em 2003, o lendário mágico Roy Rons, da dupla
dupla Siegfried e Roy foi gravemente ferido por um dos seus tigres brancos durante um show em Las Vegas. A cena dos Simpsons, que era uma paródia, se tornou uma triste realidade, reforçando a forma que a série antecipava eventos incomuns. O vírus Ebola. Em 1997, o episódio Lisa Sex, Marge sugere que Bart leia um livro intitulado George, o Macaco Curioso e o Vírus Ebola. Embora a Ebola não fosse amplamente conhecido do público na época, anos depois, em 2014, o vírus causou um surto devastador na África Ocidental, tornando-se a preocupação global. A menção do vírus em um contexto tão casual do desenho, muito antes da ampla disseminação, é frequentemente citada como uma das previsões mais intrigantes dos Simpsons. O escândalo de espionagem da NASA. No episódio Coisa de Cão, em 2007, a família Simpson descobre que a Agência de Segurança Nacional, NSA, está grampeando suas conversas telefônicas 6 anos depois. Em 2013, a ex-analista da NSA, Edward Snowden, vazou documentos secretos que revelavam a extensão dos programas de vigilância em massa do governo dos Estados Unidos, incluindo coleta de dados de comunicação de cidadãos. A sátira dos Simpsons sobre a vigilância governamental se mostrou perturbadoramente precisa. Máquina de votação com falhas. Em um episódio de 2008, no famoso Casas dos Horrores, Homer tenta votar em Barack Obama e uma máquina de votação, mas ele misteriosamente troca seu voto para o candidato republicano John McCain. 4 anos depois, nas eleições presidenciais americanas de 2012, houve relatos reais de máquinas de votação com falhas que alteravam os votos. Essa previsão tocou uma questão sensível sobre a segurança e a integridade do processo eleitoral, gerando debates sobre a vulnerabilidade das urnas eletrônicas de Springfield. Meg atirou no Sr. Burns. No episódio especial Quem Atirou no Sr. Burns, toda a cidade é suspeita de tentar matar o magnata. A revelação mais chocante de todas é quando Meg, um bebê, foi quem apertou o gatilho. Ainda que de forma acidental, a reviravolta virou um dos momentos mais marcantes e inesperados da série dos Simpsons. Homer tentou acabar com a própria vida. Em um dos episódios mais sombrios, Homer escreve uma carta de despedida e se dirige até uma ponte, onde se prepara para tirar sua própria vida. Ele desiste após ter uma visão de que Marge e lembra o quanto ela e as crianças significam para ele. A cena é carregada de dor emocional, mostrando que mesmo em uma comédia pode tocar muito os sentimentos de quem está assistindo. Lisa descobriu que ia morrer jovem. Em Lisa, a vegetariana, há uma fala jogada de Lisa que teria uma vida curta, mas em outro episódio futuro, Lisa Randy, vemos que ela envelheceu, o que tranquiliza os fãs. Ainda assim, a ideia da sua morte precoce causou comoção e levantou diversas teorias por anos na série dos Simpsons. Moe quase cometeu suicídio, mas foi salvo por Meg. Totalmente isolado e sentindo inútil, Moe decide acabar com sua própria vida, mas no momento exato, Meg cai em seus braços durante um acidente de carro e o salva. A partir daí, ele desenvolve uma ligação emocional com a bebê e encontra um novo propósito para sua vida de bartender, o que não era visto até o momento. Os pais de Milhouse iam se divorciar em frente a todos. Durante uma festa de aniversário, os pais de Milhouse começam a discutir e acabam revelando ali mesmo que vão se separar. A cena é desconfortável, triste e bastante realista, um reflexo do que acontece com milhares de crianças que passam por separações traumáticas. Isso levanta um ponto muito triste na vida de diversas crianças, principalmente no Brasil, que é algo muito comum.
Bart foi diagnosticado como psicopata em um futuro alternativo. No episódio da Casa dos Horrores, um futuro alternativo mostra Bart com traços claros de psicopatia sem remorso ou empatia. Embora o episódio tenha um tom de humor sombrio, a ideia de Bart sem limites morais e perturbadores, isso causa algo muito sombrio em quem estava assistindo a série naquele episódio até então. Homer foi abusado psicologicamente por seu pai quando ainda era criança. Em vários episódios com flashback descobrimos que Abe Simpson era extremamente crítico, frio e insensível com Homer. Isso explica muito sobre a insegurança e o comportamento de Homer como adulto e revela que um ciclo familiar de negligência emocional é muito mais perturbador na vida de uma criança do que todo mundo pode imaginar. Lisa se apaixonou por um garoto terminal. Em Meu Coração Sangra por Você, Lisa, a menina, conhece um garoto doente que parece ser sua alma gêmea. Quando descobre que ele tem uma doença terminal, Lisa decide fazer com que seus últimos dias sejam especiais. O episódio termina de forma emocional, reforçando o lado mais humano da série e principalmente da Lisa Simpson, que mesmo diante de todo o sofrimento mostrou total empatia. Marge foi presa por roubo acidental e perdeu a confiança da cidade. Exausta e estressada, Marge rouba uma garrafa de licor sem perceber. Acaba sendo presa e humilhada publicamente. A cidade inteira se volta contra ela. Só então todos percebem o quanto ela é essencial para o equilíbrio de Springfield. Mas o sofrimento emocional já foi causado na maior e mais famosa dona de casa daquela cidade. Fazendo isso, agora a Marge tinha que tentar se recompor e a cidade estava um caos. Homer e Marge quase se divorciaram definitivamente. Em vários episódios o casamento de Homer e Marge é colocado em xeque, mas em Separados por Anos Luz, a separação parece definitiva. Os dois vivem caminhos diferentes e até se envolvem com outras pessoas. A reconciliação é difícil e mostra que o amor também exige sacrifício e escolhas dolorosas. Ned Flanders perdeu a esposa de forma trágica. Maud Flanders morre de maneira absurda ao ser atingida por uma camiseta disparada por um canhão em um evento esportivo. O choque não está só na morte em si, mas em como Ned, um homem profundamente religioso, tem que lidar com a perda sem perder a fé e ainda por cima sem deixar seus filhos desconsolados. A escola primária de Springfield virou um campo de guerra psicológico. Em Senhor dos Mosquitos, os alunos ficam presos na escola e começam a viver uma verdadeira distopia, recriando um cenário de barbaridade, tirania e medo. O episódio é baseado no livro Senhor das Moscas e revela o lado sombrio da natureza humana, até mesmo com as crianças. Homer foi para um asilo psiquiátrico por pensar que era louco. Em Stark Raven Dead, Homer é internado por usar uma camiseta rosa e é diagnosticado como insano. Lá ele conhece um homem que acredita ser Michael Jackson. Apesar de cômico, o episódio traz críticas ao sistema de saúde mental e a forma como as pessoas diferentes são rotuladas. Meg disse papai, mas ninguém ouviu. Em um dos momentos mais emocionantes da série dos Simpsons e sozinha, Meg, em seu berço, olha para a foto do seu pai, Homer, e diz papai bem baixinho. É um dos momentos íntimos mais doces e ao mesmo tempo agridoces, pois Homer jamais soube disso. A cena ficou marcada na memória dos fãs como um dos gestos mais puros de amor da série de todos os tempos dos Simpsons. Bart Simpson vendeu a própria alma por apenas $5. No episódio Bart vende sua alma, Bart duvida da existência da alma e vende para Milhouse por uma simples folha de papel. Mas conforme os dias se passam, ele começa a perceber que está com um vazio por dentro, que não consegue mais rir, que portas automáticas não o reconhece e até os seus sonhos mudaram. No fim, ele implora por sua alma de volta e a Lisa a devolve em um dos episódios mais profundos da série, tratando de fé, identidade e espiritualidade de forma brilhante.